Salve, salve rapaziada, Rafa Albani. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o debate entre o Guipa e o Thiago Schultz que aconteceu no Inteligência Limitada, um debate entre Red Pill e feminista. Quero explicar um pouco sobre isso, tá? E dar minha opinião do que eu achei e, como vocês viram aí na thumb, falar um pouco sobre o trágico fim da Red Pill, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui anteriormente, eu tava para trazer esse conteúdo aqui por conta de acontecimentos recentemente, lá no Redcast, umas treta do Ryan e por aí vai. Então já decidi trazer tudo aqui para mostrar para quem me criticava que eu sempre estive certo, em alguns aspectos. E vou usar esse conteúdo aí, agora, de tudo que rolou recentemente, de todos esses acontecimentos, na ordem para explicar para vocês. Por onde que a gente começa? Começa pelo debate do Inteligência Limitada? Pode ser. Primeiro de tudo, eu vi alguns canais de Red Pill, os poucos que ainda existem, falando do debate que o Guipa é um auto-intitulado feminista. E isso é mentira. Quem colocou ele como feminista foi a galera do Inteligência Limitado. Ele mesmo se diz um cara que preza pelo bom senso, sabe? E que entende porque é um cara que convive com mulheres, diferente da maioria dos Red Pills, então é um cara que entende as coisas que precisam ser feitas e por aí vai. E do outro lado temos o nosso famoso Thiago Schultz, que já se envolveu em inúmeras polêmicas. E, cara, o debate foi acalorado no princípio. Até achei o Guipa um pouco acelerado demais, assim, mas eu entendo que ele foi pra lá pra bater de frente mesmo. Ele é um cara intenso, ele é um cara que fala na cara mesmo. E não dá pra negar que o Thiago Schultz deu uma pipocada e deu uma cagada nas calças. Tava tremendo lá, não respondeu algumas perguntas, enfim. E até aí eu tava achando totalmente uma surra da parte do Guipa em cima do Thiago Schultz. Quem assistiu deve ter percebido isso. Só pra vocês terem uma ideia, os cortes que viralizaram no Instagram do Guipa, cara, o cara ganhou mais de 5 mil seguidores em 2, 3 dias. Então, a gente considera isso uma coisa positiva. De um lado, as pessoas elogiando o Guipa, principalmente mulheres, claro. E do outro lado, os próprios Red Pills criticando o Thiago Schultz por conta de não ter batido de frente e não ter argumentado. E pior, o que aconteceu foi o seguinte: pra se defender, o Thiago Schultz falou uma coisa que eu sempre falei aqui. E isso aí pra mim, cara, é o atestado de que eu sempre tive certo. O Thiago Schultz, em algum momento, e aqui eu vou parafrasear, não vou falar exatamente o que ele falou, mas ele falou mais ou menos o seguinte. Ele falou que na internet a gente tem que falar coisas que chocam. A gente tem que falar coisas impactantes pra viralizar. Os cortes que ele faz falando coisas sensatas não valorizam. Agora, ele precisa ser extremista, ele precisa ser sensacionalista, porque é isso que faz o conteúdo dele ir adiante. E aqui foi o senhor Thiago Schultz assinando que precisa falar bosta pra viralizar, que precisa falar coisas incongruentes pra viralizar. Por quê? Porque se ele sabe que ele precisa falar coisas impactantes que vão chocar, ele sabe que existe, que informações assim são erradas e que tem mais, que isso vão gerar uma guerra entre homens e mulheres, que vai gerar todo esse engajamento por conta das discussões, que isso vai influenciar, de certa forma, algumas pessoas que não sabem interpretar o conteúdo, mas ele faz isso de propósito. E é isso que eu sempre falei pra vocês que acontecia na Red Pill, que o meu problema com a Red Pill era o sensacionalismo. Não é quando o cara pega e fala assim, ó: ah, você tem que tomar cuidado com mulheres que têm filho, porque é uma complicação a mais. Isso aí eu concordo também. Agora, mulheres com filho não prestam, é tudo procurando um otário pra sustentar. Não é assim, entende? Só que eles precisam falar a versão de que mulheres, mães solteiras, são todas perigosas. Por quê? Porque é isso que viraliza, é isso que dá o engajamento deles. Então eles precisam utilizar da ferramenta de marketing sensacionalismo para viralizar o conteúdo deles. Sabe por quê? Porque eles não são bons em manter o conteúdo deles dentro do politicamente correto e passar o conhecimento deles, porque não engaja. Essa sempre foi a minha crítica à Red Pill. Mas o tema aqui do vídeo seria o fim da Red Pill, não é mesmo? E aí entramos na polêmica do Redcast lá,
E recentemente eu tava olhando a discussão lá do Beluga, né, do Miguel, que saiu lá do Redcast, e aí o Júnior assumiu, e aí o Ryan virou sócio, tal. Qual foi a primeira coisa que o Ryan fez quando entrou no Redcast? Ele falou o seguinte: eu não quero mais Red Pill aqui. Eu não quero mais conteúdo só Red Pill. Bora dar uma podada nesse conteúdo que isso aí não vende. Por quê? Porque ele sabe que o público Red Pill é um público que vive em escassez, não só de mulheres, mas escassez financeira. Porque o cara vira Red Pill porque o cara não quer comprar um curso de sedução pra se desenvolver. Ou ele acha que não funciona. Mas então é um cara que sim, eu sei disso porque eu recebo vários comentários dos caras falando assim, ó: gastar R$200 no seu curso, como se R$200 fosse deixar alguém pobre. Como se parcelar R$200 no cartão em 12 vezes fosse o fim dos recursos financeiros da pessoa durante anos. Sabe? Então você percebe que são caras fudidos, tanto mentalmente, não tem resultado com mulheres e não tem grana. Então não adianta querer vender e transformar um negócio em torno de uma comunidade de fracassados. Entende? Então, o Ryan pegou e falou: para com essa parada. E aí o Redcast deu uma guinada completa de mudar de conteúdo, de começar a chamar pessoas que falam de mercado financeiro, coisa que eles nunca fizeram na vida. Que, segundo o que o Júnior sempre disse, não, a Red Pill é o desenvolvimento pessoal. Agora sim eu vejo eles convidando caras que falam de criptomoedas, ou caras que falam disso, caras que falam daquilo. Quando o Redcast não quer ficar bancando a Choquei e falando de separação de famosos, eles têm conteúdos muito interessantes quando eles falam sobre comportamento humano, quando eles falam de neurociência, quando eles falam de outras coisas. Só que agora que vem a pergunta: os caras não eram tão defensores assim das ideias deles? Por que agora eles abandonaram tudo? Porque agora começou a entrar dinheiro, pessoal. E eu sempre falei que esses caras estavam fazendo isso pela grana. Eu poderia, anos atrás, ter entrado no mercado de produção de conteúdo para inteligência artificial. Porque eu comecei a estudar inteligência artificial há mais de 2 anos atrás. E eu podia ter começado um canal, mas eu gosto de ensinar sedução, por isso que eu continuo aqui. Não é por causa da grana, porque se fosse questão de grana, a inteligência artificial tá dando uma grana do caramba. Então, nunca aqui foi pela grana. Quando eu falei mal da Red Pill, não era pela grana. Quando eu vendo meus conteúdos que dão muito resultado para meus alunos, não é pela grana. Agora você vê a debandada dos canais de Red Pill. Pode ter sido um pouco por causa das investigações do Ministério Público, pode ter sido um pouco porque eles perderam engajamento, porque uma hora cansa eles ficar falando sempre as mesmas coisas. Os canais que antigamente falavam de MSOL, falavam de pensão socioafetiva, falavam de... cara, agora no máximo falam da tatuagem da borboleta e outras besteiras, sabe? Mas eles não mantêm aquela linha narrativa que eles mantinham anos atrás. Eles tiveram que se adaptar. Então, se eles tiverem que se adaptar, é aquela velha história. É o medo da mídia? Pode ser. Mas, se eles têm medo da mídia, é porque eles sabem que algo ali está errado, que a narrativa deles... Aí eles vão vir com um papinho de, não, é porque a gente sabe que tá certo, a gente tá incomodando, é por isso que não sei o quê. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Aí, outra coisa engraçada que eu vi foi alguns canais de Red Pill que comentaram esse assunto, como o do Ricardo Tomé, o do Miguel. Eles falaram assim, agora voltando sobre a questão lá do debate do Thiago Schultz e do Guipa. Eles falaram assim: mas o Thiago Schultz é muito ruim, ele é fraco no argumento, por isso que ele tomou uma surra do Guipa. Devia ser você, Ricardo Tomé, que devia estar lá. Meu amigo, o Ricardo Tomé e o Júnior foram na frente de 2 feministas lá no Inteligência Limitada e tomaram um sacode das feministas. Ficaram pianinho, bem quietinho, não falaram bosta nenhuma. Até eu defenderia a Red Pill melhor do que eles naquela situação. Então é isso que eu digo pra vocês. Não sustenta. Os caras não sustentam a porra dos conteúdos que eles se dizem fãs, estudiosos. E já estão mudando descrição. Já estão falando que agora a Red Pill não é mais isso. Red Pill é uma análise comportamental dos comportamentos inapropriados das mulheres. Vai se catar com a Red Pill. É isso que eu digo, Red Pill morreu. Não dou mais 1 ano pra não ter mais nada de Red Pill. E, sei lá, é a minha opinião. Por quê? E justo isso vai acontecer, sabe por quê? Porque todo Red Pill que aparece na mídia passa vergonha. Todo Red Pill que aparece na mídia, todo Red Pill que se expõe e que quer falar a sua opinião, vira motivo de piada. Então é isso.
Essa era a minha opinião, deixa a sua nos comentários livremente, porque aqui, diferente de canais Red Pill, eu não bloqueio os comentários. Você, Red Pillzinho, fã de carteirinha, pode comentar aqui embaixo, pode dizer aonde que eu errei. Eu tô falando isso há anos, me diz aonde que eu errei. Tudo que eu falo se concretiza. Só os imbecis que não abrem os olhos e não entendem que isso é marketing pra fazer vocês de otário. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu!